Olá, gente! Como que vocês estão? Que é com uma imensa alegria que estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Vozes Maternas. E sempre, como sempre, da nossa família. Para a sua família. Eu sou Ivete. E eu sou Cleide Hoffmann, mentora, terapeuta. E hoje, para complementar tudo isso, nós vamos receber uma pessoa magnífica, maravilhosa. Quem será, né, Ivete? Então, né? Surpresas. Surpresa, mas eu tenho certeza, o tanto que eu conheço ela vai ser um conteúdo impactante. Vocês já se preparem, aperte um like aí, já envie aviãozinho para todo mundo que vai ser impressionante. E para hoje ter esse episódio tão incrível, tão maravilhoso, nós vamos receber a Priscila, que é chamada de Pri, uma mulher maravilhosa, inspiradora, que inspira muitas e muitas mulheres, mães, profissionais, nascida em Londrina, no interior de Paraná, é isso mesmo, Pri? E ela, que é mãe também, tem uma joia preciosa, e ela tem como missão, uma missão de vida, que é impactar muitas e muitas vidas através da higiene emocional. Pri, muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada pelo convite, Cleide, pela equipe, a sócia aqui também, pelo carinho, né, desse convite especial e pelo trabalho de vocês em trazer essa missão também, não é só minha, né, mas a missão de vocês com as mães que impactam a vida de futuras gerações, com as crianças. É um prazer imenso estar participando, mas ao mesmo tempo é lisonjeador de ver o trabalho de vocês, a missão de vocês e o quanto o olho brilha, o trabalho que vocês trazem para impactar os lares. A gente sabe que mãe cura os lares, mãe é mãe de menina, mãe de menino, essas mães transformam esses meninos que serão homens e serão adultos nos seus lares. Então, mãe que tem o lado emocional, 90% da emoção é feminina, e aí ela é a que está lá mais, o que eu diria assim, eu falo que não é nem a responsabilidade, mas é o triunfo vindo da divindade, de que ela tem a energia da criação e ela tem a energia da emoção, em que um ambiente com essas higienes emocionais, sabendo utilizá-la a seu favor, ela cura. A gente sabe que as doenças, os traumas começam lá nas emoções. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje um pouquinho, sobre a minha jornada, mas quero agradecer o convite de vocês aqui da TV Prime. A gente que agradece, nós também estamos muito honradas com a sua presença aqui, sabendo da tua jornada, né, para estar aqui, né? Isso, então, disponibilizando do seu tempo tão precioso e vindo aqui nos auxiliar, porque isso não é só nosso, né? É uma missão que traz muitas e muitas. Eu sempre digo que tem algo por trás muito grande, sabe, dessa nossa missão aqui. E quando a gente convida as pessoas para virem aqui, pode ter certeza que é escolhida a dedo também. São pessoas escolhidas que a gente vê que também tem uma missão. E é com essa missão que a gente juntas para nós transformarmos. Não é eu, não é a Ivete, não é você. Não é sozinhas, né? É juntas. Eu acho que é isso que a gente tem que trazer. A gente sozinho não é ninguém. E a gente precisa se fomentar com pessoas que tenham objetivos, que tenham missões parecidas para levar. E para levar isso para cada vez mais pessoas, para que mais pessoas tenham acesso. E a gente juntas trazer esse impacto para outra pessoa que está do outro lado. Para aquela pessoa que está nos assistindo, que está ouvindo, para saber que a gente não está aqui só por fazer. Não, nós queremos trazer algo que realmente a pessoa vai escutar e dizer assim, uau, isso mudou a nossa vida, que chave que virou. Então, por isso que eu digo, é eu, é a Ivete, é você e o nosso sócio,
que é o nosso Deus, o nosso Todo-Poderoso, que traz a energia, que traz a sabedoria para nós juntas impactar e trazer essas viradas e viradas de chave que vão acontecer aqui hoje. Mas eu queria que você falasse um pouquinho da Priscila, né? Das tuas formações, como que foi essa tua jornada e trazer um pouquinho essa questão, né? De tirar as pessoas do gesso, que não é só tirar o gesso do braço, né? Então, trazer um pouquinho isso, assim, para a gente entender como que é possível, né? Isso, então, em 98, eu ingressei na formação de terapia ocupacional. Eu não sabia exatamente tudo que seria, mas a minha mãe, inspirada pela minha mãe, ela falava assim: Priscila, essa é a profissão do futuro. Eu lembro que na época eu queria ser jornalista e eu me emocionei assim de ver o trabalho dos profissionais da área da saúde, mas não sabia o que exatamente. Tinha um menu de opções, né? Fisioterapia, fono, dentista, enfim. E terapia ocupacional, ninguém ouvia falar, ninguém sabia, né? Até hoje, muitas vezes as pessoas não sabem o que é, até que precise desse profissional. Eu falo que é um profissional assim que aonde surge um TO tem emprego, tem trabalho, tem os hospitais, tudo precisam dessa profissão, mas muitas pessoas não conhecem. Ainda relutam muito, né, Pri? Nós somos regidas pelo Conselho CREFITO, né, que é o Conselho de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Mas lá naquela jornada entre jornalismo e a área da saúde, eu fui ver o jornalismo e falei, não quero uma vida que eu fique atrás do computador. Uhum. Eu não me vejo parada. Ou seja, engessada. Engessada. Né? Talvez inconscientemente já não se via engessada numa Já queria profissão. tirar o seu gesso, já né? Já queria tirar o meu gesso. A hora que me entregaram um livro grosso do Chateau, falaram, olha, você quer ser jornalista, lê esse livro, o trabalho é atrás do computador e tal. Daí eu me senti sufocada de me ver nesse engessamento. E aí eu acabei optando pela terapia ocupacional. Ao entrar na formação, eu já com uma família que são empresários, eu falei assim, bom, quem vai construir a carreira dentro já acadêmica, dentro da faculdade, sou eu. Eu não vou esperar sair da faculdade para daí eu procurar um emprego, nada disso, porque eu nunca tive visão de CLT, assim, né? A nossa família toda, não tem ninguém que é do CLT, nem Seja bem-vinda, seja bem-vinda. Eu não tenho nem carteira de trabalho, não sei o que é isso. Nem carteira de trabalho. Sim. E aí, nessa visão empresarial, o que eu fazia? Eu fui ver as atuações da terapia ocupacional. E, na época, me entregaram material tudo em inglês. Eu não falava inglês, me entregaram tudo material em inglês. Falaram, isso aqui é tudo que a terapia ocupacional faz de várias áreas de atuações. Várias. Assim, geriatria, pediatria, neurologia, ortopedia, saúde mental. Era tantas áreas que eu falei assim, nossa, né, que linda essa profissão. E eu me encantei com a tecnologia assistiva, que é os dispositivos que já utilizavam nos Estados Unidos, que eram órteses, e não tinha aqui no Brasil, praticamente ia ser pioneira. E o que eu fazia? Todo o dinheiro que minha mãe me dava, eu trocava por dólar, levava para uma prima que fazia o voo American Airlines, e ela comprava o material para mim nos Estados Unidos. Então... Uau! Já era assim, já estava com uma outra visão, né? Muito além. Isso, aí ela comprava o material e naquele período a gente estava iniciando a ortopedia no Hospital do Trabalhador em Curitiba e a gente treinava a fazer órteses com gesso. Só que com gesso não dá para fazer órteses dinâmicas, que a gente chama, né? E aí eu falei assim, eu vou trazer esses materiais e vou começar a treinar. A faculdade não dava esse material e aí eu falei assim, eu não vou ficar esperando alguém fazer por mim. Eu que faço por mim mesma, Uau. né? E aí eu comecei a levar esse material para o hospital, comecei a treinar e tudo mais. Quando eu vi, saindo da faculdade, eu já estava com o mercado
para Pronto. mim. Eu falo que o mercado trabalhando para mim, porque daí os cirurgiões plásticos me chamando para o hospital da Evangélico em Curitiba, Hospital de Queimadas, para trabalhar dentro do centro cirúrgico, mostrar toda a parte de reabilitação de mão, membro superior, as órteses para evitar as mãos que deformam com queimadura, né? E aí ali comecei a minha jornada como pioneira também na terapia da mão e tirar as pessoas do gesso para colocar órteses, para de fato elas não perderem seus movimentos, porque a mão é o principal instrumento do corpo e essa mão quando para tudo. A pessoa não consegue comer, não consegue se vestir, não consegue se arrumar, não consegue se higienizar, né? Parou a mão para tudo. E a gente às vezes não dá valor, né? Tipo, é só um... Né? É um membro, né? Um membro é a mais, só um membro, né? mas é o instrumento que permite a gente fazer tudo. Que permite fazer tudo. Então, eu me apaixonei, não exatamente pela terapia da mão, mas tudo que a mão representava. Então, a mão poderia ficar engessada e engessar a pessoa. E a mão, com movimento, leva a pessoa para a expressão dela. Ela executar o trabalho, ela desenhar, ela escrever, ela arquitetar, enfim. A gente até fala com as mãos, né? Sim. E aí eu me apaixonei por mão. E desde esse período eu nunca parei de estudar, principalmente depois que eu morei no Japão, as medicinas orientais, as medicinas asiáticas. Eu venho de um vô que é de medicina germânica naquela época. Então já tem herança, tudo já. Naquela época eu não falava medicina Imagino. germânica, mas falava do conhecimento que ele adquiriu através de um médico alemão para salvar o pé do filho dele, que poderia sofrer uma amputação. E através desses conhecimentos meu avô acabou salvando o pé do filho. Então tudo isso se trata do amor dos pais pelo filho, né? Mas eu fui sempre tendo esse olhar diferenciado para o ser humano. Eu estava terapeuta da mão, mas eu sou quem? A pessoa apaixonada pelo ser humano e sempre olhar, quando eu aprendi com um coreano, que ele falava assim, tudo que a gente sabe hoje, amanhã pode ser que isso não seja nada. Uau! Então, todo o nosso conhecimento, e ele usava essa expressão que todas as crenças são suspeitas, né? Ele falava assim, então desconfie de tudo. Olhe sempre para o além dos horizontes. A medicina chinesa explica muito bem isso, né? Além dos horizontes, que pode te trazer informações que hoje, por exemplo, comer ovo faz mal, amanhã não faz mais mal, né? Agora é benéfico. Então, essa oscilação de uma visão humana é muita interpretação do que a pessoa tem na sua memória. Ali eu já ficava, gente, que inteligência, que sabedoria tem esses orientais, né? E aí eu nunca mais parei de estudar e continuei terapeuta da mão dentro da Sociedade Brasileira de Terapia da Mão, fundei a Clínica Vida em Atividade aqui em Florianópolis, enfim, toda uma jornada nessa área e nunca parei de estudar. Só que chegou um momento, eu falei assim, puxa, estudando o gesso em 30 dias, o movimento de rigidez da mão que provocou na mão, que muitas vezes por uma imobilização ou era interpretado em virtude de uma cicatrização que a mão estava fazendo, mas com os estudos que eu fui aprofundando, não era a mão que estava engessada, era o cérebro. Uau. O cérebro estava engessado a ponto de fazer esse movimento na mão. Então, tem criança que tira o gesso e fica com aquele movimento ainda do gesso e tal, porque isso está no cérebro. 30 dias com uma região imobilizada, enrijece lá no cérebro também. Eu falei, puxa, com esses conhecimentos todos, não dá mais para eu ficar só tirar as pessoas de órtese e movimento da mão. Já tem terapeutas da mão bastante suficiente. Eu estava com uma sócia na época, vendi a sociedade para ela. Mas tudo isso que eu passei a olhar mais diferenciado, de tirar as pessoas de um engessamento emocional, engessamento de trauma, engessamento de comportamento, de padrões que leva ela, que eu chamo de rota de colisão, foi depois que minha filha nasceu. Uau! Sempre a maternidade, né? Transformando os seres humanos.
Eu sempre digo que tem pessoas que dizem assim, a gente vai ter filho para educar, para ensinar. Eles que ensinam. Eles que nos ensinam, eles que colocam a gente na linha, Tanto eles que mudam a gente, o jeito de ver, de pensar, de olhar a vida. Porque às vezes a gente está engessada, como você falou. A gente tem aquele gesso, vem com aquela sentença de educar como nós fomos educados, né? E vem um filho que lhe reverbera. Ele traz totalmente, sabe? Sai fora da sua linha, ele é totalmente fora da curva. E aí a gente se perde, né? Tanto é que nunca a mãe nasce quando nasce o filho. Porque a gente não é, por mais que você pode estudar tudo que você queira de maternidade antes. Mas cada serzinho é um serzinho. Tudo muda, porque você precisa lidar com os desafios. E cada filho é um filho. Sou mãe de 3, um anjo e 2 filhas. Então, eu digo assim, eu precisei aprender a amar um anjo, a entregar ele a Deus. Foi uma gravidez indesejada, que não foi programada. Quando eu me apaixonei, que eu consegui acostumar com aquela gravidez, Deus levou. E já estava grávida de 5 meses, então já tinha todos os movimentos, precisei passar tudo por um parto. Ali eu precisei aprender a amar e entregar. Chegou a segunda filha, uma gravidez super conturbada, já foi um monte de lição. Mas foi uma menina calma, tranquila. A segunda, ela veio para dizer assim, ó, acorda para a vida, mãe, vamos lá. E foi ela que me transformou na mulher que eu sou hoje. Porque eu era uma mãe e uma mulher engessada. Aquele pensamento lá do sítio, que a gente veio do sítio, a lemoa, que é rígida, né? Então, a gente veio com aquela coisa muito certinha. Não, educar é assim, falar é assim, sabe? Muito coisa. E a minha filha, ela veio toda fora da curva para dizer assim, tu vai sair de onde tu tá. Aprenda a lidar com as diferenças, Aprenda porque a educação não é só isso, né? Que a educação não é só isso. E eu sempre digo que Deus coloca para a gente desafios. E em cada desafio, Ele quer nos mostrar algo. Então, hoje eu sempre digo e ensino. Pegue o seu desafio e coloque na mão. O que Ele veio te ensinar? No que Ele vai te transformar? O que você precisa aprender com Ele? E quando você pega essas 3 perguntas e coloca, os problemas não viram mais problemas. Os problemas ficam leves, fica tranquilo, porque tu sabe que Ele veio para te transformar, para te ensinar. Ele é um dos melhores professores. Mediante a esses estudos todos de neurociência, epigenética, quando a Nalu veio, eu tive a sensação assim de, puxa, eu já plantei árvore, eu já montei escola Waldorf, fui fundadora de escola Waldorf, fui em Florianópolis, né, do Rudolf Steiner. E aí eu falei assim, eu preciso agora deixar um mundo melhor para minha filha. E minha mãe falava assim, Pri, você não quer deixar para Deus o que é de Deus? Eu falei assim, mas Deus se manifesta através de nós, Ele quer que a gente haja, Ele quer que a gente faça. Uau, me arrepiei toda Não aqui tem agora. como Ele querer algo se a gente ainda não reconhece Deus. A partir do momento que a gente reconhece Deus nos nossos filhos, a gente enxerga a perfeição da humanidade, a gente enxerga a perfeição no planeta Terra e basta trocar esse óculos, trocar essa visão ocular, que muitas vezes é o que as pessoas, desculpa ser forte isso, mas muitas vezes os pais amaldiçoam os filhos. Concordo. Quando rotula, você é isso, você é aquilo. Eu trabalhei em um hospital infantil, no Pequeno Príncipe, em Curitiba, e fiz voluntária aqui no Joana de Guzmão. Eu me deparava com essas situações, né, de os pais falando, você é isso, você é aquilo, e a criança ali naquela sensibilidade, não tem culpa esses pais, essas memórias, esse comportamento desse DNA comunitário, né, é uma troca que a gente chama de troca celular. Ela viu isso nos pais, ou muitas vezes a criança, hoje adulto, com o seu lado infantil ferido, em que eu não tive amor dos meus pais,
muitas vezes é porque os pais também não tiveram amor. E aí você comentou a respeito de que Deus traz desafios, Deus traz apenas amor. Ele só traz amor, mas como a humanidade ainda não reconhece essa emoção que é muito forte, a gente ainda lida com uma turbulência emocional dentro da gente por não reconhecer algo que já é nosso, que é o amor. Eu acho que já poderíamos até parar por aqui, né? Porque, olha... Mas acho que vai trazer muita reflexão, assim, eu sempre falo que os nossos podcasts, as nossas gravações, elas são terapêuticas pra gente, assim. Tem dias que eu saio, assim, abaladíssima daqui depois da gravação, porque, assim, a gente internaliza isso tanto, e, de novo, né, nada é por acaso, cada pessoa que vem aqui, ela é escolhida a dedo, mas ela traz pra gente o que a gente precisa ouvir. Né? E eu acho que é isso, assim, eu tenho uma filha de 3 anos e é muito difícil, às vezes, a gente lidar com birra, e a gente não rotular isso, né? E como ressignificar isso, sabe? Quando você fala assim, né, que a gente pode até amaldiçoar, claro, de forma muito inconsciente, porque a gente não tem o conhecimento, mas hoje a gente tem a oportunidade de buscar esse conhecimento e fazer diferente. E não necessariamente o que os nossos pais fizeram, quando a Cleide fala assim, a gente vem de uma educação que era X e a gente precisa seguir. E não que eles erraram, eu acho que a gente tem que trazer muito essa questão. Os nossos pais fizeram pela gente o que eles tinham acesso e o que era conhecimento deles, o que era verdade para eles naquele momento. Eles não tinham informação. Exato. A gente está na era da informação, no meio de... Depois a gente vai falar a respeito disso, né? Israel já fala, eu estive lá em maio, e lá já fala que nós estamos vivendo a Apocalipse, literalmente. E Apocalipse é a revelação. Então, eu acredito que a epigenética, que é o acima do DNA, né? Acreditavam que o DNA vinha para descobrir as doenças, como solucionar as doenças, mas trouxe muito mais que isso, que foi o comportamento dos genes respondendo aos estímulos. Então, os pais, muitas vezes, o que é amaldiçoar? É que o comportamento celular de memória que existe, vamos supor que a tua mãe falou assim, menina, para de ser preguiçosa. Levanta da cama, menina, larga de ser preguiçosa. Vamos supor um padrão assim. Essa criança tem uma memória que está lá no tímpano, que entrou pelo tímpano, registrou essa informação junto com a sensação que a mãe estava tendo. Porque a mãe está organizando um comportamento emocional dos filhos. Um comportamento que vai levar ele frente à estabilidade, à vida ou não. Só que ela está fazendo isso de forma inconsciente, só que agora a gente está trazendo muita coisa para a consciência, que é revelação, que basta você identificar tudo o que a gente está trazendo nas terapias, mostrando através de coisas reais, sentidas, né? Através de constelação, renascimento, medicina bioenergética. São várias medicinas antigas e atuais hoje que está mostrando para a população as memórias de traumas que existem nas nossas células. E muitas vezes, quando essa mãe, ao olhar para a sua criança, ela não atualizar as informações que existem nessa memória, o que é atualizar? Igual a gente atualiza celular, computador, sistema, a gente atualiza tudo. Mas a atualização em nós, que é como se fosse um grande computador. Então eu falo assim, que quando eu fui estudar anatomia, eu já fiquei admirada pelo arquiteto. Falei, nossa, o arquiteto é bom. Mas quando eu fui estudar a parte de energia do corpo através das medicinas orientais e a epigenética através dos conhecimentos de biólogos americanos, aí eu falei, realmente, o arquiteto é muito melhor, é muito perfeito, porque o ser humano é a melhor máquina que existe, além de computador, é o computador mais potente que existe, só que é um computador que aloja um ser humano emocional, um ser humano que não é só homo sapiens, que é homem de sabedoria, mas que nós somos homo sapiens também, homens de sensação. E essa pessoa de sensação, que é a mãe, a sensação que ela teve a mãe dela
chamar, vamos, você é preguiçosa, ajuda aí, filha, você não faz nada, né? Não faz nada direito, não faz limpa nada certo, direito. pelo amor de Deus, já te ensinei tanto, né? Então, por hábito, como nós somos seres habituais, por hábito de um comportamento que ela viu lá na infância. Então, o que acontece? Lá na infância, você tem as ondas mais lentas. Está lá até 2 anos, onda teta, a onda delta, depois a onda teta, depois a onda alfa, até os 12 anos. Então, com essas ondas mais lentas, a criança ela está aqui desenhando, fazendo as atividades dela, mas pelo fato de operar nas ondas mais lentas, ela vira uma antena de absorção de todo o ambiente. Uau. Isso é a inteligência do corpo, que é o chamado que a criança é uma esponjinha. Ela está absorvendo tudo. Aí você fala assim, nossa... Mas você estava fazendo o negócio aí, você escuta tudo, assim. Assim, ó, ela escuta, ela vê tudo. Eu falo pro meu marido assim, meu Deus, assim, ela tem um olhinho, né? Um ouvido. Ele assim, não, ela tem 2, né? Ele assim, porque assim, ó, ela tá ali, aparentemente desenhando. Como se nada tivesse acontecendo, só que né? ela absorve tudo, 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 tudo. É incrível. E essa é a maior inteligência que o ser humano tem, que é, ela está focada no que ela está fazendo. Mas o próprio corpo, na inteligência que o corpo tem, ele está absorvendo todo o ambiente. Agora, o que o ser humano perdeu muito de reconhecimento de quem ele é, foi quando ele inverteu essa polaridade. Ele passou a ficar fora e não ficando dentro. A criança, ela fica dentro. Porque o fora é tão perfeito como Deus criou o nosso corpo, que os corpos que nós temos, corpo emocional, corpo etérico, as medicinas orientais explicam sobre os 7 corpos que nós temos, já cuida da gente. Por isso que é aquele ditado de que criança tem um anjinho. Porque literalmente ela está dentro do corpo dela e o restante está cuidando. Então a criança confia na vida. Ela confia na vida. E é uma realidade, porque a criança tem uma imaginação, ela age com tanta naturalidade, com tudo, e conforme os anos a gente vai perdendo isso. E na verdade, nós externamente vamos engessando nela. A gente vai botando os rótulos, né? Isso. O que vem da gente, achando que o que eu faço tá certo, isso. E o que ela faz tá errado, então ela tem que fazer como eu quero. E aí eu vou engessar ela num mundo que daqui a um pouco não cabe a ela e não cabe a ti. Aí por isso que vem muitas vezes as pessoas perdidas, porque ela era o serzinho, que ela tinha tudo para brilhar. E nós, como pais, mães... Vamos podando. Vamos podando, vamos cortando, vamos cortando. Vai engessando a criança, vai engessando. Né? Aquela árvore que era para ser a coisa mais linda, nós tosamos ela toda. Aí o que acontece com o ser humano daqui a um pouco? Se ele não tiver mais uma boa base, ele vai para um mundo que ele não sabe quem ele é. Ele perde a identidade, ele perde a essência dele. Então, eu acredito que isso deve ser muito magnífico. Então, nós sabemos disso. Hoje eu digo assim, nossa, minhas filhas já são adultas. Como eu queria ter o conhecimento que eu tenho hoje para poder passar para elas diferente. Só que hoje, como mãe de filhas adultas, eu tenho o dever ainda, que eu sempre digo que pais são guia, e quando pais são guias, não importa a idade, vai depender deles quererem fazer o que for, mas nós, como guia, nós temos o direito de mostrar, ó, filha, faz assim, faz assado, olha isso com outros olhos. Então, eu digo assim, é ser guia. Eu digo, eu sou vovó, tenho uma netinha de 6 meses, a coisa mais linda, gostosa, né? E o fato é que muitas vezes a gente precisa orientar. E não é quando a gente orienta que eles são obrigados a fazer. Eles podem seguir por outro caminho. Olhar, não, a mãe orientou, pega a base dela, a minha base, e segue no direcionamento que é cuidar daquele serzinho, né? Então, tem coisas que precisam de ajuste, tem coisa que eu sei que uma coisa... Ai, meu Deus! Daniel? Então, gente, nós estamos aqui hoje retornando o nosso podcast. Na semana passada nós estávamos gravando e tivemos um episódio com a nossa câmera. Um episódio que acho que deu
a gente mexeu com as nossas emoções, mas também tivemos um momento de muita gratidão, de uma oportunidade que o nosso Deus, o nosso Todo-Poderoso nos dá para nós olharmos com a vida, como eu sempre falo, olhar com um olhar diferente, com um ouvir e com um sentir diferente. Muitas vezes nós vivemos engessados, aquele gesso que nos trava, nós temos uma rigidez da nossa vida e não soltamos para realmente viver da maneira que o nosso Deus, o nosso Todo-Poderoso quer. A vida é leve e nós só precisamos nos permitir a isso. E foi mais ou menos o que aconteceu com a Nina. Ela precisava olhar para a vida de um modo diferente, mexer com as suas emoções. E quando a gente não consegue soltar, Deus nos dá oportunidade, a vida. E a oportunidade que nós tivemos é que nós estávamos com uma pessoa maravilhosa, que nós vamos falar, ela vai falar agora como tudo isso aconteceu. Então, sejam todos muito bem-vindos ao nosso recomeço desse podcast. Eu sou Cleide Hoffmann, mentora, terapeuta, e juntos com a minha companheira Ivete, estamos aqui para compartilhar mais. Então, eu acho que quando a gente traz essa questão do Vozes Maternas, que a gente quer levar transformação para a vida das pessoas e para as mães e para quem está nos ouvindo, nos assistindo, eu acho que nada faz sentido se não formos trabalhar isso na gente ou nas pessoas que estão próximas. Então, o que aconteceu foi interessante, se vocês lembrarem como a Cleide começou naquele dia, na gravação, ela começou assim, eu tenho certeza que esse podcast vai impactar muitas vidas. E ele impactou uma pessoa muito próxima da gente. Então, quando a gente percebeu isso e teve, eu principalmente, assim, me caiu a ficha que a gente conseguiu fazer alguma coisa por uma pessoa muito próxima da gente. E muito querida, né? Muito querida. Eu tive a certeza que a gente está no caminho certo. E eu acho que é sobre isso. É sobre a gente impactar vidas, mas não somente as pessoas lá de fora, mas as pessoas próximas e impactar as nossas. Então, a gente quer muito agradecer, trazer muita gratidão pela oportunidade que a gente tem de estar aqui. Agradecer a Priscila também por ter retornado para fechar essa gravação, e em função disso também a gente vai gravar mais um episódio depois. Então, queria que a Priscila falasse um pouquinho sobre o que aconteceu, sobre o que foi possível perceber, né, com esse episódio que aconteceu com a Nina. Então vamos lá, quero agradecer novamente, né, o convite, a semana passada, o convite das Vozes Maternas, abrindo esse espaço para estar comunicando no coração das pessoas a importância de a gente estar olhando para essa nova geração. As crianças é sempre a nova geração, é o novo começo, é um recomeço de uma nova história, né? E permitindo e finalizando ciclos de traumas do passado. Então, tem muita relação com o que houve com a Nina semana passada. E eu costumo dizer assim, quem é a Nina? Né? A Nina, ela não foi vítima de nada. A Nina, ela foi uma voluntária. Voluntária porque impactou a todos aqui. Né? Eu estou um pouquinho já acostumada o que é falar de trilhas neurais, o que é uma trilha neural sendo destruída ou reconstruída, quando o ser humano não compreende a potência que é o nosso corpo, que eu falo assim, que Deus já colocou tudo dentro da gente, tudo que a gente precisa. E muitas vezes a gente está buscando lá fora algo e sentindo dentro um vazio. Um pouquinho do episódio da semana passada, que eu diria assim, é sentir a liberdade. Sentir a liberdade, tudo que eu for falar mentalmente é meu ego, porque tudo que está acontecendo é sempre perfeito. A gente, quando coloca Deus numa posição em que a gente está a serviço e que Ele conduz a gente, tudo é perfeito. Então, o que houve com a Nina, né? A gente estava aqui falando sobre vozes maternas, sobre o que acontece dentro, o que são a ação
dessa mãe, desse pai, que para a criança é Deus na Terra, a referência de segurança é o pai e a mãe, o planeta Terra é a casa, pai e a mãe é Deus, que alimenta, que dá segurança, que dá amor. Não existe para a criança Deus. Depois que a gente vai falando que existe uma inteligência que rege todo o universo, a gente vai trazer um pouquinho dessas informações, mas para a criança, lá naquela fase inicial, ela não sabe de nada, ela só sente, ela é um ser de sensação. A Nina, semana passada, o que houve? Quando a gente começou a falar sobre esses assuntos, provavelmente ela acionou fortemente trilhas neurais que estavam ali formadas a respeito de toda a experiência dela. O cérebro é o acúmulo de experiências. São memórias de acúmulos de experiências. E lá nas trilhas neurais, nas experiências da Nina, não sei o que existia, eu não preciso saber, só ela sabe, o corpo dela sabe, porque ele faz registros de memórias. Quando a gente começou a falar, provavelmente a Nina, que é a câmera, que fala câmera bem, né? Uma câmera girl. Essa câmera girl, o que ela fez? Ela acionou uma trilha e começou ali passar um filme na cabecinha dela. Quando ela caiu no chão, porque o corpo dela entrou em curto-circuito, provavelmente existia traumas de alta intensidade com cargas bastante significativas. Como que a gente sabe que são cargas bastante significativas? Pode ser cargas negativas ou positivas com interferência. A gente pode falar sobre isso, que é carga positiva e negativa com interferência. O corpo é eletricidade pura. Então, na comunicação de um registro de memória acionada no sistema límbico, que se comunicou com os cérebros, que se comunicou com a fisiologia do corpo, que é eletricidade pura, ele desligou o sistema para ligar de novo. Então, o que foi feito do procedimento que eu apliquei foi apenas conectar os cabos perfeitos ali, que graças às medicinas orientais que estudam isso, é milenar, né? Hoje eu tenho essa ferramenta na minha mão incrível, eu utilizo com muita frequência. Eu simplesmente fui lá, uni os cabos, a Nina voltou, só que ela não voltou a mesma. Então a gente escutou hoje, né? A pessoa que trabalha aqui com ela falou assim: a Nina está mais sorridente, a Nina está se comunicando, ela está mais permissiva. Antes ela era dura com a vida, ela era dura com ela. Provavelmente aonde estava a Nina? Presa nas memórias do passado. Ou seja, engessada também a tudo, né? E aí faz um fechamento perfeito com o que a gente iniciou falando, né? Na primeira parte, né? Sim. E hoje ela chegou aqui, veio dar bom dia, mas não quis participar da filmagem. E ela falou assim: só de vir visitar vocês começou a doer a minha musculatura facial, né? Aqui nessa região da face, a gente acumula muitas memórias, a ponto das pessoas terem bruxismo, destruir a articulação, a ATM, né? Ela apertar, é o músculo mais forte que nós temos. Ela falou assim, começou já a doer, porque o corpo dela sabe que ele é programado para sobreviver. O corpo, ele quer o quê? Ele quer viver. A gente é igual uma plantinha, ou a gente está crescendo, ou a gente está morrendo. Então, o que o corpo faz? Ele encontra mecanismo de buscar a vida, igual a planta busca a luz, busca energia. Nós também somos como uma plantinha, a gente busca o quê? A inteligência, a luz, energia boa, né? Toda essa construção para viver bem. Mas, quando a gente não sabe as regras do jogo, não sabe vencer, né? Fica difícil a vida, fica endurecida essa estrutura, acredita que uma lesão na ATM é algo normal, um bruxismo é só colocar uma plaquinha, destruir os dentes é só ir lá e reconstruir, e fica o tempo todo operando em cuidar de partes do corpo, como se o corpo estivesse fazendo algo errado. Então, existe o quê? Um estímulo lá nas trilhas neurais que está fazendo esse comportamento. O corpo não está fazendo nada errado. Ele apenas é programado para sobreviver, e nessa sobrevivência ele busca mecanismos de te dar qualidade de vida.
mas muitas vezes as pessoas nem lembram que tem corpo. Não lembra que tem corpo, não lembra que tem respiração, não lembra que tem uma alma, não lembra que tem coração, não olha para aquilo que os olhos veem, a forma como interpreta. O que acontece? Ela está lá presa nos programas de memória, principalmente daquela que sobrepõe o amor, que são as dores. Pri, no caso de você, quando começa, igual você falou, bruxismo, tem pessoas que têm problemas de quadril, o que esses sinais, eu digo que são sinais, que quando a gente começa, o corpo começa a alertar, são sinais para você mudar alguma coisa dentro de você, no meu jeito de ver a vida hoje, né? Nem sempre era assim. E o que tem correlacionado com cada um? Dá para saber ou não? Vamos por assim, o bruxismo está correlacionado a algum tipo de trauma, algum tipo de dor, ou é só um sinal que apareceu? Tem como saber, mas vamos um pouquinho mais a fundo, assim, né? Certo. Quando chega no corpo físico, já ultrapassou o corpo emocional, já ultrapassou o corpo etérico, não existe comunicação com o corpo espiritual. Então, imagina que a energia, que é esse espírito nosso, ele quer tomar forma dentro de um corpo físico. Só que, muitas vezes, a gente não entendendo que nós somos muito mais que um corpo físico, a gente fica preso apenas àquilo que a gente está vendo, a gente não está olhando para aquilo que as medicinas, são várias medicinas para uma alopática, são várias medicinas frequenciais, né? Tem a medicina bioenergética, tem a homeopatia, tem a medicina ayurvédica, tem são várias medicinas frequenciais, enfim, e uma alopática que cuida apenas do físico. A gente vai falar um pouquinho que antigamente os médicos eram conhecidos como os físicos. O que eram os físicos? Eram aqueles que cuidavam dos corpos e a igreja cuidava do espírito. E ainda dos corpos divididos, porque até hoje, né, se cuida do órgão, se cuida e não consegue se tratar o inteiro, né, o corpo. Isso, de forma segmentada, né? Então, o que houve? Como esses físicos, antigamente, não existia uma faculdade de medicina, né? Existiam as pessoas interessadas em ajudar outras pessoas, aquele desejo interno. E aí eles começaram a tentar descobrir por que o corpo estava reagindo daquela forma, patologias, por que frente a uma peste que estava tendo na Espanha, de que maneira vamos cuidar desse corpo, porque vai morrer todo mundo, né? Uhum. E aí esses físicos, eles começaram a levar corpos escondidos e abrir, porque a igreja não permitia abrir o corpo humano. Sim. E isso seria condenado, né? Então, o que eles fizeram? Eles fizeram um acordo com o Papa na época, de que a igreja cuidaria do espírito e os médicos cuidariam do físico. Então, nas medicinas ocidentais, a igreja cuida do espírito, os médicos cuidam do físico, que era assim que era chamado os físicos. Nas medicinas orientais nunca separaram. Sempre falou dos 7 corpos do ser humano, porque nunca houve separação. Então, existe um espírito querendo tomar forma dentro de um corpo físico. Quando manifesta uma dor, um sintoma no quadril, bruxismo, dor de cabeça, qualquer sintoma no corpo físico, esse corpo físico ele adoeceu muito antes de chegar no físico. Uau. Então, aquilo que a gente chama de que a criança tem um anjinho é o corpo etérico. O corpo etérico ele protege, faz uma barreira para não chegar no físico. Então, é tão perfeito porque nós somos extremamente amados por quem nos criou. Esse corpo espiritual querendo tomar forma, mais próximo, querendo tomar forma no corpo físico, ele passa pelo corpo etérico, ele passa pelo corpo emocional. Quando se manifesta no físico, o físico ele fala assim: vou provocar alguns sintomas de dor para você fazer algumas mudanças necessárias para proteger os órgãos vitais. Então, ele começa com
uma dor de cabeça, uma dor nos braços, uma dor nas pernas, uma dor no quadril. Para quê? Para proteger os órgãos vitais. Ele vai até o extremo por uma proteção. Por exemplo, uma osteoporose. O que o corpo está fazendo? Ele está tirando do osso o cálcio para enviar para o sangue. Porque se faltar cálcio no osso, a pessoa não vai morrer. Mas se faltar no sangue, sim. Vai. Então, o corpo tem uma inteligência inata. Ele sabe se curar. Ele sabe acionar o bioquímico dele, ele sabe acionar o médico dele. Então, quando... É muito perfeito, né? É muito perfeito. E eu acho que nós, como seres humanos, destruímos o nosso anjo da proteção da infância, né? Que a gente, quando é criança, a gente tem automático aquilo, e conforme a vida vai passando, nós vamos trazendo gestos, maneiras, sempre dando uma desculpa, é por isso, é por aquilo, é por isso, é por aquilo, e vivendo num piloto automático. Eu digo que é estilo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu. E eu acho que a gente tem um lado que precisa ser leve, mas eu acho que a gente tem um outro lado que eu acho que a gente precisa tomar as rédeas. Eu acho que, assim, a gente vai precisar encerrar este episódio para fechar, complementando com o que a gente iniciou a gravação. E a gente já vai iniciar o próximo, a gente já pode começar a falar disso. Então, para quem está aí nos assistindo, já fica ligado, semana que vem sai um novo episódio, a gente vai continuar essa conversa aqui com a Priscila. Então, a gente vai precisar encerrar agora. Quero agradecer, né, a Priscila ter se disposto a vir novamente num segundo dia para a gente fazer esse fechamento, falar um pouquinho. E semana que vem temos mais um episódio, então, com ela. E com certeza, sempre temos algo maravilhoso. E você que está nos assistindo, já envia para outra pessoa, aperte o like, aperte o sininho, deixe um comentário, que isso é muito, muito importante para o nosso YouTube, o Spotify, também colocar mais pessoas. Quanto mais comentários, mais curtidas, mais nós vamos conseguir alcançar pessoas. Então, a gente convida de coração, que é sempre da nossa família para a sua família. Então, impacte mais famílias também, você que está nos ouvindo. Muito obrigada, gratidão, Priscila, e até semana que vem. Nos aguarde, vai ser maravilhoso. Pode ser. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada por ter testemunhado tudo o que aconteceu aqui. Eu acredito que a gente não é mais a mesma, e nem a Nina, e que seja sempre esse exemplo de tudo, todas as experiências que ocorreu, tudo foi perfeito para que mais pessoas sejam impactadas no sentido de passar a viver e não sobreviver. É isso aí, muito obrigada.